Louvado seja o Senhor. Nós estamos aqui para desfrutarmos juntos da palavra de Deus, avançando semana após semana, esperando pela sua vinda. Nós estamos debaixo desse tema, aguardando a vinda do Senhor, usando a palavra de 1 Tessalonicenses, que é uma palavra tão oportuna, porque são palavras cheias de realidade e também cheias de experiências. Experiências essas que nos ajudam a conhecer mais a Deus, a ter comunhão com Deus, a nos relacionarmos uns com os outros, tendo o viver que agrada a Deus, para sermos, então, aprovados e, no final, sermos arrebatados. Porque essa é a nossa esperança, não é? Nossa esperança não é ver a morte, mas sermos arrebatados vivos. Hoje nós iremos ver 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículos 9 e 10. Aqui, 1 Tessalonicenses 4, 9 diz o seguinte: no tocante ao amor fraternal, não há necessidade de que eu vos escreva, porquanto vós mesmos estáis por Deus instruídos, que deveis amar-vos uns aos outros. Nesse curto versículo, aqui Paulo fala algo muito importante da nossa experiência com Deus, do nosso relacionamento com Deus, da nossa experiência com Deus e também com os irmãos. Porque aqui ele fala do amor fraternal, o amor entre os irmãos. E ele diz aqui: não há necessidade de que eu vos escreva. No tocante ao amor fraternal, não há necessidade de que eu vos escreva, porquanto vós mesmos estáis por Deus instruídos, tá certo? Por Deus instruídos, que deveis amar-vos uns aos outros. Preste atenção, aqui nós temos 2 pontos. Primeiro ponto, as coisas em que há necessidade do apóstolo escrever e coisas que não há necessidade do apóstolo escrever. Por quê? Porque Deus mesmo está instruindo. Então, sobre essa experiência, vós mesmos estáis por Deus instruídos. Nós vamos abordar um pouco dessa experiência, que é uma experiência muito importante. Aqui diz: vós mesmos estáis por Deus instruídos, que deveis amar-vos uns aos outros. Esta expressão, por Deus instruídos, no grego é theodidactos. Essa palavra só aparece uma vez na Bíblia, que é aqui. Instruído por Deus. Diretamente instruído por Deus. Então, nós podemos ver na nossa vida cristã, nós temos palavras que nós recebemos dos irmãos. Recebemos as instruções dos irmãos. E aqui nós temos as palavras, as coisas que o próprio Deus está instruindo. Isso é muito importante. E aqui se refere ao amor. Essa questão de ser instruído por Deus é ligado ao ensino da unção. Nós sabemos que em 1 João, capítulo 2, versículo 27, diz: quanto a vós outros,
a unção que dele recebestes permanece em vós. E não tendes necessidade de que alguém vos ensine, mas como a sua unção vos ensina a respeito de todas as coisas e é verdadeira e não é falsa, permanecei nele, como também ela vos ensinou. Então, essa questão de ser instruído por Deus, ensinado por Deus, é algo ligado à unção. E aqui diz que não havia necessidade de Paulo escrever, Paulo diz, porque vós mesmos estáis por Deus instruídos que deveis amar-vos uns aos outros. Então, vamos ver essa questão. Quando Deus está nos ensinando, ele ensina no nosso espírito. Ele ensina, ele fala ao nosso coração. Não é o homem falando, é Deus falando. É um ensino interior, silencioso, porque não vem de som exterior. É um ensino secreto, porque só você sabe aquilo que o Senhor está falando para você. E o Senhor tem muitas maneiras de ensinar. Amados irmãos, amadas irmãs, nessa pandemia, no meio de todas essas dificuldades, eu creio que existem algumas coisas que o Senhor ensinou você. Você foi instruído por Deus no meio dessa situação, não tem? Não foi alguma coisa que os irmãos falaram, mas algo que o Senhor falou no seu interior. Aqui, no que diz respeito a amar uns aos outros, uma coisa é eu falar para você, irmãos, irmãs, nós devemos amar uns aos outros. Outra coisa é Deus falar diretamente no seu coração que você deve amar os irmãos. Ele nos ensina por meio da palavra, ele nos ensina por meio, certo, de situações. Então, cada situação que nós passamos é uma oportunidade para Deus nos ensinar diretamente. Porque passando pelas situações, nós temos sentimentos interiores, nós temos reações. E aí, ao passar por essas situações, com esses sentimentos interiores e nossas reações naturais, Deus então passa a falar conosco. Deus vai falar conosco, talvez aprovando nossa atitude, ou ele fala conosco que ele não está aprovando, que ele quer que a gente mude, que ele quer que a gente se arrependa. O Senhor toca na nossa consciência, o Espírito passa a exercer uma ação em nosso interior. Por exemplo, aqui fala que devemos amar uns aos outros. Ok, digamos que eu e um determinado irmão, daí por um dia, por uma determinada situação, nós começamos a discordar e aí surge um problema entre nós. E eu fico, então, chateadíssimo com esse irmão. Eu posso ficar mergulhado no meu próprio sentimento e daí eu posso até me lembrar do que os irmãos falaram na palavra, tudo, mas não quero saber. Mas daí, no momento assim, Deus vem e fala conosco. Deus fala conosco.
Por que você está reagindo assim? Por que você está fazendo isso? Eu sou sua vida. Eu sou a sua força. Você deve amar o irmão. Eu posso fazer com que você ame ao seu irmão. Eu vou lhe dar vida, vou lhe dar espírito para isso. Está vendo? Então Deus fala com você no seu interior. Você talvez brigou com seu cônjuge. E aí Deus vem e passa a instruí-lo interiormente. Está vendo? Aqui fala de ser instruído. E essa vida que nós recebemos de Deus, a unção em nosso interior nos ensina. É o que 1 João 2,27 diz. A unção que dele recebeste permanece em nós, permanece em vós. Quando a unção permanece em nós, ele está operando em nosso interior. E aqui diz, não há necessidade de que alguém vos ensine, mas como a sua unção vos ensina, respeito de todas as coisas. Nós vamos explicar esse versículo um pouco mais. E é verdadeira, não é falsa, permanecer nele como também ela vos ensinou. Aqui, a unção ensina, são as coisas referentes à pessoa do Senhor. São as coisas ligadas à vida. Os irmãos estão compreendendo? Porque se não necessitasse de que realmente alguém nos ensinasse, por que na Bíblia fala dos apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres? Nós não iríamos necessitar desses homens dons. Eu vou exemplificar. Esse ensino é o ensino da vida. É o ensino da vida. Por exemplo, um bebê nasce. Esse bebê tem a vida humana. E essa vida tem um dom. Um dia esse bebê vai aprender a falar. Um dia esse bebê vai aprender a andar. Eu não preciso me preocupar. O que eu preciso fazer? É alimentar o bebê para que o bebê cresça. E o bebê vai querer começar a se comunicar. Não é? Aí, depois de uma certa idade, ela vai aprender a se virar na cama. Você não precisa ensinar. Ela tem uma vida que, chegando numa determinada idade, alguns meses, ela aprende a virar. E depois de aprender a virar, aprende a sentar. Você não precisa ensinar. Ela vai virar, aí depois ela vai sentar. E continua alimentando. Um dia ela vai se colocar em pé. Não sabe ainda andar, mas aprendeu a pôr-se de pé. Isso é o ensino da vida, ensino da unção. São as coisas ligadas à vida. Mas você pode ver, mesmo essa questão ligada às coisas da vida, os pais complementam com uma direção, não é? Ajudam. Então, o que esses apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres fazem? Ajudam você a usar o seu dom. Os pais ajudam os filhos a usar o dom que vem com a vida. O pai não ensina a andar. Ensina os filhos a usarem o dom de andar que possuem. Os irmãos compreendem?
Então, essa vida que nós recebemos de Deus é uma vida, essa unção, é o Espírito em nós que nos ensina. Então, é muito importante quando aqui em 1 João 2,27 fala: a unção que dele recebestes permanece em vós. Então, precisa ver. Essa unção é uma unção que habita, que permanece em nós. Essa unção nos ensina. O que essa unção nos ensina? Nos ensina a permanecer nele, que é em Cristo, em Deus. Está vendo? Essa é a grande lição espiritual. Como que nós aprendemos a amar os irmãos? Não é por meio do Senhor em nós? Ele nos ensina a amar. Por quê? Porque nós amamos somente aqueles que combinam conosco. Aqueles que não combinam conosco, nós não amamos. Mas o próprio Deus nos ensina a amar aqueles que não combinam conosco. Nos ensina a amar os que são diferentes da gente. E a vida de Deus é uma coisa maravilhosa. Por exemplo, uma pessoa antes de converter, é o que a gente ouve, não gosta de ver crente, tem raiva de crente. Mas depois que converte, ninguém precisa falar ou ensiná-lo. Ele começa a amar os crentes, ama os irmãos. Quem o ensinou a amar? Não foi o próprio Deus? Então, amados irmãos e irmãs, nesse período que antecede a volta do Senhor, nós estamos enfrentando muitos problemas. Mas é exatamente por meio desses muitos problemas que o Senhor está ensinando a cada um de nós lições de fé, amor e esperança. Aqui nesse caso de 1 Tessalonicenses 4:9, se refere ao amor. Mas tudo que é ligado à vida divina, nós precisamos ver, está ligado a isso. E mesmo nessa questão do amor, isto é ligado à vida de Deus que há em nós. E Paulo falou para os Tessalonicenses a respeito do amor. Como nesses tempos finais é importante nós amarmos uns aos outros. E eu vou dizer uma coisa, o inimigo vai usar 1001 situações para causar discórdia no nosso meio, para nos separar, para que nós tenhamos raiva um do outro. Mas nesses tempos que antecedem a volta do Senhor, o Senhor nos ensina a amar uns aos outros. Ter raiva de alguém traz benefício a nós? Nesses últimos tempos, nós temos recebido notícias de irmãos que partiram. Devido à Covid, né? Devido a doenças, outras causas. Eu sempre, quando ouço a notícia de um irmão partir, eu sempre tenho o seguinte sentimento. Não vale a pena viver em discórdia com alguém. Não vale a pena ter raiva de alguém. Vale a pena amar, porque nós não sabemos a hora que nós vamos partir. Ok, você tem raiva de um irmão ou de uma irmã, e aquela irmã tem raiva, ou aquele irmão ou irmão tem raiva de você também, e os dois partem dessa terra. Daí, se encontram lá do outro lado. Eu vou fazer a seguinte pergunta. Depois que partirem, vão ainda ficar alimentando isso? Vale a pena?
Vale a pena ainda manter a discórdia dentro de casa? Vale a pena manter discórdia com irmãos, com outras pessoas? Deus está nos ensinando a amar. Esse é o momento de nós aprendermos lições de vida, as lições que a unção nos ensina. Esse Espírito é o que nos ensina interiormente. João 14, 26 diz: mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo que vos tenho dito. Então nós podemos ver que o Espírito em nós quer nos ensinar todas as coisas ligadas à vida e à piedade, e nos faz lembrar da palavra do Senhor. João 15, 26 diz: quando, porém, vier o Consolador, que eu vos enviarei da parte do Pai, o Espírito da verdade, que é o Espírito da realidade, que dele procede, esse dará testemunho de mim. O Espírito dá testemunho do Senhor para nós. João 16, versículos 13 a 14. Quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. Ele me glorificará, porque há de receber o que é meu e vou-lo há de anunciar. Guiar a toda a verdade é guiar a toda a realidade. O Espírito, então, deseja nos ensinar dia a dia. Nós devemos aprender a ouvir a palavra de Deus, a ganhar da palavra, mas também precisamos aprender a ouvir a unção em nosso interior. Deus quer nos instruir. Existem coisas que o homem não consegue ensinar, só Deus consegue. E aqui ele está falando de amor, não é? Está falando de a questão de amar um ao outro. Então ele diz assim que vós mesmos estáis por Deus instruídos que deveis amar-vos uns aos outros. Deus está instruindo, ensinando que nós devemos amar uns aos outros. Servimos juntos. Não é verdade? Toda vez que nós fazemos algo junto com irmãos e irmãs, sempre há o perigo de haver discórdia. Por quê? Porque você tem seu ponto de vista, eu tenho meu ponto de vista. E muitas vezes, por coisas ligadas ao serviço a Deus, acabamos nos tornando inimigos. Não é uma coisa difícil de compreender? Como pode ser que nós estamos tocando coisas de Deus e acabamos brigando um com o outro? Quando tocamos as coisas de Deus, o resultado deve ser amar um ao outro. E é isso que nós precisamos ver. O Senhor quer nos ensinar. Você vai dizer, Miguel, é muito difícil. É difícil. É difícil. Mas o Senhor nos ensina. Eu quero fazer uma pergunta. Alguém amar você é fácil? Hein? Alguém amar você é fácil? Eu vou dizer uma coisa. Não é fácil. Alguém amar a mim, o Miguel, é fácil? Não é fácil. Mas o Senhor me amou. O Senhor amou você. Se o Senhor amou você, Ele pode me ensinar a amar você.
Amados irmãos e irmãs, vocês estão compreendendo, estão vendo isso? Sendo por Deus instruídos que devemos amar uns aos outros. Se o Senhor ama você, o Senhor vai me ensinar a amar você. Se o Senhor me ama, o Senhor vai ensinar você a me amar. Precisamos então tocar nessa realidade. O espírito da realidade faz isso. Deus quer nos instruir. E aí vamos ver, 2 Pedro, capítulo 1, versículos 3 a 4. Visto como pelo seu divino poder, preste atenção a esse versículo, que é muito precioso. Visto como pelo seu divino poder, nos têm sido doadas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade. Pelo poder de Deus, pela vida de Deus, nos foram doadas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade. Se nos conduzem à vida e à piedade, nos conduzem ao amor uns para os com os outros. E aqui diz, pelo conhecimento completo, um conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. Quando nós vamos conhecendo o Senhor, esse Senhor que nos chamou para a sua glória, glória é expressão da própria pessoa de Deus, a virtude. Nós somos chamados para ganharmos as virtudes de Deus, as virtudes do Senhor. E aqui diz, no versículo 4, pelas quais nos têm sido doadas as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas vos torneis coparticipantes da natureza divina, livrando-vos da corrupção das paixões que há no mundo. Então, quando nós recebemos, pelo seu divino poder, todas as coisas que conduzem à vida e à piedade e que nos levam a ter um pleno conhecimento do Senhor, para a sua própria glória e virtude, as suas preciosas e muito grandes promessas, o resultado disso é que nós nos tornamos coparticipantes da natureza divina. Isso é no lado positivo. E no lado negativo, livrando-nos da corrupção das paixões que há no mundo. O Senhor quer nos ensinar interiormente. Ele já deu tudo para nós. Efésios capítulo 1, versículo 3 diz, bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Nós somos abençoados com toda sorte de bênção espiritual. Não é maravilhoso? E tudo isso que Deus depositou para nós, o Senhor nos ensina a usar, a aplicar. Amados irmãos, amadas irmãs, que nesse período de pandemia, nós não somente sejamos instruídos pelos irmãos que estão liberando a palavra, instruídos pelas comunhões que participamos, mas sejamos instruídos por Deus. Em cada situação, ouvir o Senhor, que nos ensina interiormente, por causa dessa vida que nós ganhamos, fazer com que essa vida se desenvolva e se expresse em nós. No que diz respeito à vida, ser instruído por Deus e o amor, vamos ver agora alguns versículos.
1 João, capítulo 3, versículo 14. Nós sabemos que já passamos da morte da vida porque amamos os irmãos. Aquele que não ama permanece na morte. Então, eu vou explicar um pouco esse versículo para os irmãos. Aqui diz: nós sabemos que já passamos da morte para a vida. A morte é do diabo, é do inimigo de Deus. A árvore do conhecimento do bem e do mal traz para nós morte, é ligada a Satanás. Certo? Existe uma esfera que é a esfera da morte. Mas existe outra esfera, que é a esfera da vida, representada pela árvore da vida. Então, nós temos a árvore do conhecimento do bem e do mal e a árvore da vida. Uma que produz morte, outra que produz vida. Se refere ao quê? As duas fontes. Ou Deus ou Satanás. São duas fontes. Uma é a fonte da morte, a outra é a fonte da vida. São duas essências, são duas esferas totalmente distintas. E aqui diz, olha, isso é muito importante. Passar da morte para a vida é passar de uma fonte para outra. É passar da esfera de Satanás para a esfera de Deus. Então, aqui diz, nós sabemos que já passamos da morte para a vida. Como é que você sabe que você saiu da esfera de Satanás e entrou na esfera de Deus? Aqui diz, nós sabemos que já passamos da morte para a vida porque amamos os irmãos. Aquele que não ama permanece na morte. Olha só, qual é o sinal da nossa salvação? Nós passamos a amar os irmãos. Esse é o sinal da nossa salvação. Que nós saímos da morte, que nós passamos da morte para a vida. 1 João 5:1. Todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus. Olha só, você crê ou não que Jesus é o Cristo? Você crê, então você é nascido de Deus. E aqui diz, e todo aquele que ama ao que o gerou. Quem gerou você? Deus. Então você ama a Deus. E todo aquele que ama ao que o gerou, também ama ao que dele é nascido. Então, se você ama Deus que gerou você, você passa também a amar aqueles que nasceram de Deus. Quem são esses que nasceram de Deus? Nossos irmãos. Está vendo? São versículos que mostram claramente quando estamos na morte e quando nós estamos na vida. Quando estamos no Senhor e quando não estamos no Senhor. Você pode dizer, Miguel, é difícil. É difícil, porque nós estamos acostumados a reagir em nós mesmos. Mas lembre-se, você tem um Espírito e eu tenho. Se você se voltar ao Espírito e eu me voltar ao Espírito, não teremos problemas entre nós. Não é verdade? Se eu estiver na carne e você estiver na carne, nós vamos brigar. Se um de nós dois estiver no Espírito, não vai ter briga. Agora, se nós dois estivermos no Espírito, nós dois vamos amar um ao outro. O Senhor quer nos ensinar, no meio dessa pandemia, o Senhor quer nos ensinar. Essa é a grande lição, o encargo do dia de hoje. Nessa pequena porção desse versículo, ser instruído por Deus. Em 1 Pedro, capítulo 1, aliás, 1 Tessalonicenses 3,12 diz,
e o Senhor vos faça crescer e aumentar no amor uns para com os outros e para com todos. Quem é capaz de nos fazer crescer e aumentar no amor? É o Senhor, só Ele. Nós não conseguimos. Agora, 1 Pedro 1, 22 a 25 diz: tendo purificado a vossa alma pela vossa obediência à verdade. Quando nós obedecemos à verdade, nos rendemos à palavra de Deus, a nossa alma é purificada. Tendo em vista o amor fraternal não fingido, amai-vos de coração uns aos outros ardentemente, pois fostes regenerados, não de semente corruptível, mas incorruptível, mediante a palavra de Deus, a qual vive e é permanente. Isso é 1 Pedro 1, 22 a 25. Aqui diz, porque nós somos regenerados, não de semente corruptível, mas de incorruptível. Porque nós fomos regenerados pela palavra de Deus, nós amamos de coração uns aos outros ardentemente. Romanos 13, versículo 8 diz: a ninguém fiquei devendo coisa alguma, exceto o amor com que vos ameis uns aos outros, pois quem ama o próximo tem cumprido a lei. Primeira Pedro 4:8, acima de tudo, porém, tende amor intenso uns para com os outros, porque o amor cobre multidão de pecados. Olha só, quando esse amor de Deus está em nós, aquele irmão, mesmo tendo muitas falhas, nós amamos. Um amor com um amor intenso. Por quê? Porque o amor cobre multidão de pecados. Se um irmão pecou contra você, eu quero fazer a seguinte pergunta: pecou de propósito contra você? Eu não creio. Mas nós pecamos uns contra os outros pela própria nossa maneira de ser, pela nossa maneira de agir. Eu tenho minha maneira de agir, você tem sua maneira, a minha maneira de agir ofende você. Se você me ama, você vai cobrir esse meu pecado, esse meu erro. Agora, se você passa a me odiar por causa do que eu fiz, que benefício traz a você? Daí você é melhor que eu? Não, daí você é igual a mim. Os irmãos compreendem? Agora, se eu não estou no Espírito, mas você está, você vai me amar. O seu amor vai cobrir os meus erros. Primeira Tessalonicenses 4:10, a continuação do versículo 9 agora, né? Ali, eu vou só para poder, então, ler para os irmãos de novo o 9, daí a gente liga ao 10, tá? Só para os irmãos pegarem a linha. Versículo 9. No tocante ao amor fraternal, não há necessidade de que eu vos escreva, porquanto vós mesmos estáis por Deus instruídos, que deveis amar-vos uns aos outros. Esse é o versículo 9. E o versículo 10, e na verdade, estáis praticando isso mesmo para com todos os irmãos em toda a Macedônia. E diz, vocês estão praticando isso. É muito bom. É muito bom. Agora, diz assim, versículo 10 ainda. Contudo, vos exortamos, irmãos, a progredirdes cada vez mais. Tá muito bom, tá fazendo. Mas Paulo está dizendo o quê? Tem que progredir. Isso quer dizer, nós podemos avançar.
Eu não posso ficar satisfeito com a minha condição. Não, eu já amo os irmãos. Pelo contrário, a minha oração ao Senhor deve ser: Senhor, me faz amar os irmãos cada dia mais. Eu posso estar amando você, mas eu preciso amar mais. Por isso que Paulo fala sobre: vos exortamos, irmãos, a progredirdes cada vez mais. Exortar significa o quê? Significa paracaléu, isso no grego, chamar para o lado. Vem aqui, vamos juntos. Nós praticamos, mas temos que progredir. Essa questão de progredir, em 1 Tessalonicenses 3:1, Paulo já havia falado. Ele disse assim: finalmente, irmãos, nós vos rogamos e exortamos no Senhor Jesus que, como de nós recebestes, quanto à maneira por que deveis viver e agradar a Deus, e efetivamente estáis fazendo, continueis progredindo cada vez mais. Você pode ver, todas as vezes que Paulo diz: eu falei isso para vocês, e vocês estão fazendo, ou eu não necessitei falar, Deus falou para vocês, vocês estão fazendo. Ele acrescenta: agora vocês devem progredir cada vez mais. Significa que nós temos que avançar, nós temos que abundar. Se o Senhor permitir, na próxima comunhão nós vamos tocar nesse aspecto do nosso progresso. Amados irmãos, amadas irmãs, que vida deve ser a nossa? Que tipo de viver deve ser o nosso? Um viver de aguardar a vinda do Senhor. É com fé, amor e esperança. Nós falamos muitos pontos relativos à fé. Hoje nós falamos do amor. Você quer esperar o Senhor brigado com todos os irmãos? Com problemas com todos os irmãos? Ou você espera o Senhor voltar amando todos os irmãos? Não deixe o inimigo semear discórdia. Busque o Senhor. Eu sei que debaixo de pressão, seja parte de saúde física, seja por parte do trabalho profissional ou outros tipos de pressões, não é fácil. Facilmente nós estouramos, ficamos na carne, facilmente ofendemos uns aos outros. Mas o Senhor hoje está falando conosco. Eu quero ensinar você a viver em amor, a me amar e amar o seu irmão. Que nós todos possamos aprender tais lições. Principalmente as lições de Deus nos instruir. As lições que a unção nos ensina. Que o Senhor nos abençoe. Amém.